Olá, desejo que você esteja bem. Hoje eu gostaria de compartilhar com você quais são os principais indicadores de RH que o seu RH deve se comprometer em atualizar frequentemente e que vai ajudá-lo a ser mais estratégico e tomar decisões assertivas considerando estes dados. Eu quero começar pela área que é a minha queridinha, a área que eu gosto, a área que eu sou especialista e que eu tenho algum tempinho de experiência, não vou contar para não revelar a idade, algum tempinho de experiência que é treinamento e desenvolvimento. Ou T&D, como algumas empresas chamam e conhecem. Dentro de treinamento, o que é importante o teu RH mensurar? Primeira coisa é quantos treinamentos vocês realizaram no período. Desses treinamentos, que temas macros vocês trabalharam, né? Quais assuntos vocês trabalharam? Quantas pessoas participaram dessas capacitações que você realizou, que seu RH realizou? Ou se for de fora, com consultor externo, também é importante mensurar, tá bom? Qual a carga horária total, né? O quanto de tempo foi investido nesses treinamentos? Quantos recursos a empresa dedicou, recursos financeiros, quanto foi pago, quanto foi investido para que esses treinamentos acontecessem. E o mais importante, que a maioria das empresas não fazem, que é importante vocês pensarem como fazer isso, é mensurar o aproveitamento, tanto individual quanto o geral, né? Então vamos imaginar que você trabalhando a temática liderança. É muito importante você mensurar esse aproveitamento, quantas pessoas mudaram, transformaram, quanto houve de melhora após a realização dos treinamentos que vocês fizeram e mensurar com frequência. Então tudo que eu vou apresentar para vocês precisa ser mensurado com frequência para ser efetivo, ok? Outra coisa importante a ser mensurado dentro daquilo que eu chamo de pessoas. Então, RH cuida de pessoas, então, dentro do universo pessoas, o que é importante mensurar, eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa que é importante mensurar é quantas pessoas dentro da empresa estão alocadas no nível que nós chamamos de operacional. Quantas pessoas estão alocadas no nível que nós chamamos tático ou média liderança? E quantas pessoas estão alocadas no nível estratégico? Amanda, por que eu tenho que mensurar isso? Para que você possa oferecer capacitações, investimentos e treinamentos considerando os teus públicos, considerando a quantidade, considerando a necessidade. Então você precisa saber desses dados para saber quem, quanto e como vai desenvolver. Outra coisa que é importante a gente mensurar é as estatísticas de diversidade. Então, vou dar exemplos. Você pode mensurar a idade dos seus colaboradores, você pode mensurar a nacionalidade desses colaboradores ou a região que esses colaboradores nasceram, moram e trabalham. É importante todas as estatísticas de diversidade. Então, isso vai ajudar você também a ser estratégico nas suas decisões, a ser estratégico no que oferecer para um público diverso. Então a gente só pode trabalhar a diversidade se a gente conhecer de qual a gente está falando, então é bem importante mensurar isso. Outro item relevante é o tempo de casa, até para você fazer ações específicas para quem tem bastante tempo, mas também para você conhecer o quanto seu time fica e o quanto de maturidade de empresa seu time tem. Então o tempo de casa é importante mensurar promoções, né? Quem foi movimentado, quem foi promovido, quem cresceu, até para você oferecer uma gama de conteúdos, não só do ponto de vista de treinamento, mas do ponto de vista de acompanhamento para que essas pessoas sejam bem-sucedidas nestes novos cargos que elas vão desempenhar. Turnover, né? E aí essas análises de saídas, de quantas pessoas saem, é importante você destrinchar. Então, quantas pessoas saem por cargo? Quantas pessoas saem de determinada área? Quantas pessoas saíram de determinada diretoria ou de determinada região? É muito importante você destrinchar assim no detalhe do detalhe do detalhe. Por quê? Para você tomar medidas estratégicas, ações corretivas, considerando as particularidades. Vamos imaginar que você tem um turnover alto de uma área só. Então você vai direcionar os seus esforços para essa área, para entender as causas desse turnover e trabalhar nessas causas para reverter esse quadro, porque turnover sabemos que não é positivo. Importante a mensurar é a nota das equipes na avaliação de desempenho. Entender a classificação das pessoas na avaliação de desempenho vai ajudar também
a desenhar ações, a fazer planejamentos que vão permitir que a decisão seja tomada de forma assertiva. Então, por exemplo, se eu tiver uma grande quantidade de pessoas com nota a desejar na avaliação de desempenho, então eu preciso direcionar meus esforços para atuar e olhar esses itens que tiveram nota baixa e ver se esse público é o foco do meu treinamento, o foco do meu desenvolvimento, o foco do meu acompanhamento no próximo período, considerando as notas que apareceram na avaliação de desempenho. Amanda, minha empresa não tem avaliação de desempenho, então é muito importante implantar, não somente implantar, mas acompanhar esses resultados e desenhar planos de ação conforme os resultados que apareceram lá, combinado? E outra coisa importante mensurar, e aí é um resultado de todo o trabalho que você já fez antes, como por exemplo, acompanhamento de turnover, vai te dar um overview de como é que tá as alterações do seu headcount, ou seja, como você começou o mês com a sua equipe e como terminou. Então essa é a análise de alteração de headcount. Comecei o mês, eu tinha 20 colaboradores, eu terminei o mês com 16, então você viu que o headcount sofreu alteração e você precisa entender aonde foram essas alterações, quando foram, quanto tempo tinham essas pessoas, de que áreas elas eram, para você adequadamente fazer essa reposição e entender o contexto e entender por que essas saídas estão acontecendo. Tem outro pilar que eu chamo de pilar geral, então dentro do RH é importante você mensurar, dentro de geral, quantas pessoas foram admitidas no período que você está analisando, quantas pessoas foram demitidas, tanto as pessoas que pediram demissão, que saíram da empresa, quanto aquelas que a empresa desligou. Então é importante você separar esses universos para entender também, porque isso é um sinalizador para o RH agir, né? Então, se eu tenho mais gente pedindo ou se eu estou desligando mais pessoas, eu preciso olhar com um pouco mais de carinho para o meu processo de seleção, porque é um sinal me chamando a atenção. Outra coisa que é importante você mensurar é quanto eu gasto com essas contratações e com essas demissões, né? Qual é o custo que eu tenho? E aí, voltando ao turnover que você já mensurou lá em pessoas, turnover também é importante você completar com custo. Quanto isso representa de custo para a empresa, isso vai ajudar vocês a tomarem decisões mais assertivas e revisitar processos para que a gente não tenha tantas perdas assim. Outro fator importante a mensurar, chamo de DP, Departamento Pessoal ou Administração de Pessoal, e cada empresa dá um nome, mas é uma área bem relevante. Dentro desse universo de DP, o que é importante o seu RH mensurar? A primeira coisa é quais são os custos totais. Custos com salários, custos com os benefícios dos colaboradores, custos com as comissões, tem áreas que têm comissões ou cargos que têm comissões, custos com impostos que são pagos, custos com a infraestrutura ou custos operacionais, não importa a nomenclatura que é utilizada na sua empresa, o que é importante, custos com uniformes, por exemplo, o que é importante é esses custos serem mapeados, mensurados e acompanhados frequentemente, tá bom? Isso dentro de DP. Dentro da área de Business Partner, ou BP, ou como a sua empresa chama por aí, não tem problema ser um nome diferente, mas o que é importante mensurar? A primeira coisa é o percentual das notas de pesquisa de clima dentro das áreas, dentro das diretorias, ou dentro de uma unidade regional, ou de uma loja, por exemplo. Então, Amanda, aqui não temos pesquisa de clima, então é importante implantar. Você precisa saber como está o clima da tua empresa, porque provavelmente esse é um dos motivos pelos quais as pessoas vão embora, o clima. Então, se você tiver acesso a esses dados, você vai tomar decisões mais assertivas e vai se aproximar de áreas que você precisa se aproximar para entender o que está acontecendo. Outra coisa importante mensurar dentro desse universo de Business Partner é total de planos de desenvolvimento individual que foram criados, que foram finalizados, que as pessoas se desenvolveram, avançaram, ou até mesmo correlacionar isso com as promoções para ver se essa pessoa que fez o PDI, que foi acompanhada, também teve promoção, também teve alguma movimentação, e aí uma coisa acaba alimentando a outra e você tem dados, várias fontes de dados para tomar decisões mais estratégicas. Outra coisa relevante dentro desse universo de BP que é importante mensurar é qual é o NPS, que nota as pessoas que estão indo embora estão dando para a empresa, que nota as pessoas que estão indo embora estão atribuindo à organização.
Amanda, mas como eu vou saber disso? Nas entrevistas de desligamento. Então, toda vez que alguma pessoa sair, pedir demissão ou que for desligada, você faz essa entrevista. Pode ser via ligação, via vídeo, ou pode ser até mesmo um formulário que te permita entender que nota essa pessoa que está indo embora está atribuindo para a organização, o que também nos ajuda a fazer mudanças, fazer melhorias, né, e ter estratégias mais assertivas. Então os números nos ajudam nisso. Dentro do universo de recrutamento e seleção, algumas empresas chamam de Talent Acquisition, mas aí, independentemente do nome atribuído, o que é importante você e a sua empresa mensurar? Total de vagas abertas que foram abertas no período, e aí é importante você destrinchar vagas por cargo, vagas por área. É importante você mensurar dessas vagas que foram abertas, quantas foram fechadas, dessas vagas que foram abertas, quantas foram canceladas no período, dessas vagas que foram abertas, quantas ainda estão pendentes porque são difíceis de fechar. Tudo isso é importante você mensurar, e essa mensuração vai ajudar você num outro indicador que é importante dentro de Talent Acquisition, que é SLA, né? Quanto tempo demora para você fechar uma vaga por cargo, por área, enfim, por diretoria. Importante mensurar o SLA para você saber se esse time precisa ou não de reforço, ou se é necessário você, dentro do time de Talent Acquisition, revisitar algum processo. Outra coisa que é importante você mensurar é fiz o processo seletivo, a pessoa foi admitida, a pessoa está na área. Quantas ficam após os primeiros 90 dias? Quantas passam daquilo que nós chamamos de período de experiência? Quantas, e dessas que passam, quanto tempo elas ficam, né? Então, é importante você ter esse indicador, e isso vai te dar um norte sobre a assertividade na contratação. Então, olhe para isso também. Outro item que agora apareceu com mais força, especialmente após a pandemia, são as desistências. Eu não sei se você está sofrendo isso aí na sua empresa, mas eu já vi acontecer muito por onde eu passei, que é assim, a pessoa, o candidato, os profissionais estão mais exigentes com relação ao que eles desejam, e aí se a empresa não oferece home office, ele declina. Se a empresa oferece apenas um dia de home office, ele declina, ele desiste da vaga. Se a empresa não oferece flexibilidade de horário, ele desiste da vaga. Se a empresa é muito longe, desiste da vaga. Então, é importante você mensurar as desistências. Por quê? Porque à medida que aparecerem lá muitas pessoas reclamando sobre não ter home office, é a hora de você levar para sua diretoria, para vocês tomarem decisão. Vamos implantar para os cargos que são elegíveis home office, então? Vamos implantar horário flexível para as atividades, para as áreas que são possíveis? Então, vocês mensurando as desistências e principalmente os motivos, vocês vão ter insumos para tomar decisões mais estratégicas. Então, dentro de Talent Acquisition, esses são os principais indicadores. E você pode estar se perguntando, Amanda, por que eu tenho que mensurar indicador de treinamento, de pessoas, indicadores gerais, indicadores de DP, indicadores de Business Partner e indicadores de Talent Acquisition? Bom, primeiro motivo pelo qual eu acredito que você deve mensurar isso é para você ser um RH estratégico e que não é um RH que acha, é um RH que tem informação, que tem dados, que tem penso, um RH que analisa. Então, o primeiro motivo pelo qual os indicadores são relevantes para o teu RH, para a tua empresa, para a tua área, é para você ser mais estratégico na tomada de decisão. E o segundo motivo é para identificar aonde você deve focar no próximo mês, ou no próximo semestre, no próximo bimestre. Então, ali vai aparecer as urgências, os sinalizadores, que vai te ajudar a focar e direcionar os esforços. Então, vamos imaginar que o seu indicador de turnover está gritando, tá alto, o seu indicador de desistências, pessoas que foram aprovadas em processo seletivo estão desistindo tão alto. É aí que você vai atuar, é aí que você vai fortalecer o seu direcionamento. Então, os indicadores vai ajudar a gente, mesmo num RH pequenininho, a olhar para a direção certa e atuar nos itens que são relevantes e atuar naquilo que está mais urgente, naquilo que está mais gritando. Então é importante você ter indicadores por isso, tá bom? Então aqui no canal você vai encontrar um vídeo complementar que fala como um RH pode ser estratégico, e aí um RH pode ser estratégico tendo dados, tendo indicadores. Então assista esse vídeo para complementar a sua base de conhecimento e para te ajudar
a ajudar a sua empresa, o seu RH a ser diferente, a ser relevante e tomar decisões sempre, sempre com base nos números, sempre, sempre com base nas conversas, nas trocas, nas reflexões, nas análises, sempre se aproximando das pessoas. Tomem cuidado que tomar decisões só olhando números, a gente erra. Tomar decisões sem ter números, a gente erra também. Então a gente precisa dos dois. Olhar os números, conversar com as pessoas e aí sim a gente tem decisões mais assertivas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você fique bem, se cuide e até breve, muito breve.